Saber Direito desta semana, o curso é sobre direito administrativo. Você vai conhecer mais sobre improbidade administrativa, a tipologia dos atos de improbidade, os agentes públicos, as sanções, os pontos polêmicos na lei. As aulas são com a professora Marilene Matos. Professora Marilene Carneiro Matos. Olá, eu sou Marilene Matos, estamos dando continuidade ao nosso curso sobre improbidade administrativa. Essa patologia, essa doença da máquina pública que causa tanta reação intensa de todos os setores sociais e do meio jurídico. O objeto da nossa aula de hoje é entender quem pode praticar, né, o ato administrativo e quem pode sofrer o ato administrativo de improbidade. Então, veremos quem são os atores envolvidos nesses atos, né? É muito importante você entender que essa lei ela foi pensada para o agente público. Ela foi pensada para a probidade na administração pública direcionada especificamente ao agente público. Não quer dizer com isso que o particular ele não possa, ele não tenha que respeitar o patrimônio público, ele tem que respeitar, ok? Imaginemos aqui que haja, por exemplo, um furto de obras de arte da Câmara dos Deputados, por exemplo. O particular, sem qualquer ligação com o Estado, foi lá e furtou essas obras de arte. Isso não vai ser um ilícito? Claro que vai, mas não um ilícito de natureza administrativa da lei de improbidade, ok? Como ele não tem, né, nessa hipótese, uma relação particular com o Estado, uma relação com o Estado, do particular com o ente estatal, então não é possível se configurar a improbidade, ok? Veremos então, vamos ver então sobre esses atores do ato de improbidade. O leque de atores envolvidos na improbidade é muito amplo. Por quê? Porque o objetivo da lei foi tutelar da melhor forma possível, da forma mais ampla possível o patrimônio público. Então, assim, muita gente, né, pensa que só quem pode cometer improbidade é o servidor público, é o político. Nada disso. Praticamente a lei abarcou qualquer um que em algum momento da sua vida tenha relação com a administração pública ou com o Estado, ok? E esse vínculo ele tem que ser permanente. Então, já te adianto que o vínculo ele não tem que ser permanente. Não há a necessidade de permanência desse vínculo. Aquele que atuou, que agiu para a improbidade, ele não precisa ser um servidor concursado, não precisa ser um governador com mandato, tá? Aí, como assim, Marilene? É simples. Vamos supor que um particular ele atuou de forma temporária, por exemplo, como meseiro, né, da Justiça Eleitoral. E nesse dia ele cometeu um ato ali, ele recebeu um dinheiro para, enfim, para assumir com voto ou para desvirtuar de alguma forma aquele processo eleitoral. Ele já incorreu em improbidade administrativa, mesmo que ele tenha exercido essa função só por aquele dia, ok? Outra pergunta muito importante que é muito cobrada em prova. É necessário que aquele agente, né, que atuou em improbidade administrativa ele seja remunerado? Não, não necessariamente. Não requer remuneração. Ele pode estar exercendo um trabalho gratuito para a administração e mesmo assim cometer uma improbidade, ele vai sofrer as penalidades da lei de improbidade. Então, guarde bem isso. Para estar em curso na lei de improbidade, não há necessidade de permanência do vínculo com a administração pública e muito menos há necessidade de essa atuação ser remunerada. Basta um dia só, um dia de atuação e o cometimento daquele ato naquele dia, daquela atuação, e já é possível se inferir a improbidade administrativa. Outro ponto comum que eu quero te alertar, improbidade administrativa, ela tem que ter relação com as atribuições, com a atribuição pública? Tem, ela tem que ter relação com as atribuições públicas. Se isso não tiver qualquer relação, se alguém obteve, por exemplo, alguma vantagem, mas essa vantagem não foi em decorrência do cargo que ele tem ciência ou do desempenho de suas atribuições, não resta configurada a improbidade administrativa. Vamos ver, então, os atores, né, quem pode, né, o sujeito ativo da improbidade. Mais uma observação importante aqui. Esse sujeito ativo da improbidade, ele vai ser o sujeito passivo, né, ele vai trocar de polo, ele vai ser o sujeito passivo da ação de improbidade. Ou seja, sempre o réu da ação de improbidade é o sujeito ativo, né, o que cometeu
o ato de improbidade. Então, primeira coisa, pressupor uma relação com o Estado, com a administração pública. Então, que tipo de relação é essa? É o que a gente vai ver. Está ali no artigo 2º, né, da Lei de Improbidade, que diz o seguinte: podem cometer ação de improbidade, vamos ver aqui. Na verdade, o artigo 2º diz o seguinte: reputam-se agentes públicos para o efeito dessa lei. Aí ele vem listando, né, quem vai poder cometer. É um dispositivo que muita gente acha chatinho, mas depois que você se acostuma, você vê que é simples, né? Assim, sempre você tem que ter em mente, quando você for examinado, fazer uma prova, que o conceito de agente público para a finalidade da lei de improbidade, ele é amplo. Então, na dúvida, é melhor você incluir do que excluir, ok? Porque praticamente qualquer um que esteve ali em contato com a administração e exerceu qualquer tipo de munus, né, público no nome da administração, ele pode ser considerado um agente, né, para os fins da lei. E também a gente vai ver que esses agentes listados aí no artigo 2º, eles se parecem bastante com os agentes do artigo 327 do Código Penal, no tema dos crimes contra a administração pública, né? Quem que é o agente público, né, para essa norma? O agente público é o que vai ter algum tipo de munus público. Aí também acho importante fazer uma seguinte observação para você. Que munus público é esse, professora? Por que é necessário pessoas, né? Isso aí é necessário por quê? Porque o Estado, ele age, né, ele é uma criação, né, normativa, uma criação, uma ficção legal, e que ele vai agir pelas pessoas e pelos seus órgãos, né? A gente tem aí toda uma teoria da criação dos órgãos. E cada órgão, cada pessoa vai ter um representante, pessoa física, né? Sempre a atuação mediante as pessoas físicas para cumprir as finalidades já delineadas legalmente, que o Estado é obrigado a cumprir. Tá? Então, o Estado vai atuar sempre por intermédio, né, de uma pessoa física. E aí, essa pessoa atuando, ela tem um munus, né? Ela está atuando não como ela, né? Eu, como servidora pública, né, eu não faço um ato ali, não é a Marilene que está fazendo, eu estou fazendo o ato em nome do Estado. O Estado, para atingir determinadas finalidades, ele necessariamente tem que atuar, e ele vai atuar mediante pessoas físicas, tá certo? Então, vamos lá. Quem são essas pessoas que podem cometer improbidade? Está no artigo 2º. Então, é bastante amplo, né? Observando que o vínculo pode ser temporário, sem remuneração, então vai englobar quem? O servidor público, né? O servidor público é aquele que prestou concurso público e aquele estatutário, né? Que na esfera federal, da Lei 8.112/90. Então, vai abranger o servidor público, o empregado público. Qual é a diferença de empregado público para servidor público? É que o empregado público, ele é da administração indireta de natureza jurídica privada. Aí a gente vai ter que entrar um pouquinho nessa parte, nessa teoria do direito administrativo. Vamos lá. Respire aí. A administração pública, ela age diretamente, né, por seus órgãos, são membros. Aí eu vou te exemplificar para você entender melhor. A Câmara dos Deputados, ela não tem personalidade jurídica, ela é um órgão da União. A União age através da Câmara dos Deputados, seu órgão. Ok? Então, aí a gente diz que é administração direta, quando o Estado atua diretamente ou através de seus órgãos e membros, ok? Mas a administração pública, ela pode atuar indiretamente também? Pode, né? A gente tem todo um sistema de descentralização administrativa, para que a vontade estatal seja cumprida não pelos órgãos ou agentes, mas por entidades, né, pessoas jurídicas criadas para determinadas finalidades, tá certo? Aí a gente vai ter entidades de personalidade jurídica, né, que elas cumprem, eu estou falando aqui bem rapidinho, não estou me aprofundando nessa parte, tá? Só ressalvando. Então, a pessoa jurídica de direito público, ela desempenha atribuições similares à do Estado, né? Vamos aqui para exemplos, né? Fica mais fácil entender com exemplos. Então, quais são as pessoas jurídicas de direito público? São as autarquias e as fundações públicas. Exemplo de autarquia, o INSS. O INSS, ele trata da previdência, né, da aposentadoria, e é considerado uma atribuição típica do Estado. Então, ele tem ele tem um regime de direito público. Os trabalhadores, né,
da autarquia, eles são considerados servidores públicos, são servidores estatutários, com todo esse vínculo permanente e com toda essa legislação, né, que abriga o servidor público. Servidor público com a autarquia ou com a fundação pública também, que também guarda a natureza de direito público-privado. Exemplo, a Fundação Universidade de Brasília, uma fundação pública, ok? Então, também os seus servidores vão ser estatutários. A par desses servidores públicos, a gente vai ter a figura do quê? Do empregado público. Como que é esse empregado público? O empregado público, ele é regido pela CLT. Ele é o empregado da administração indireta da pessoa jurídica de direito privado. Nossa, existe pessoa jurídica de direito privado na administração pública? Existe sim. Determinadas finalidades do Estado, elas não são consideradas, elas são consideradas de natureza econômica, de outra natureza, que não sejam de serviço público stricto sensu. E aí a gente vai ter, então, figuras criadas para desempenhar essas atividades. Exemplo, Banco do Brasil, né? Empresas públicas, né? Companhias de eletricidade, elas são criadas para o desempenho de atividades econômicas. Então, o regime jurídico dela é o regime jurídico de direito privado. E aí, qual vai ser a diferença? A diferença vai ser que, ao invés de servidor público, ela vai ter empregado público regido pela Lei 8.112? Não, ele vai ser regido pela CLT. A aposentadoria dele vai ser também toda do direito privado, ele já tem todo um regramento diferente, ok? E esse empregado da administração pública indireta de natureza privada, ele vai poder ser contratado sem concurso? Não, porque esse regime jurídico de direito privado da administração pública indireta, né, nesses casos, ele não é um regime absolutamente privado e nem poderia ser, porque o Estado faz parte de uma certa forma, ele está num polo ali, ele tem um interesse ali naquela empresa, mesmo ela tendo regime jurídico de direito privado. Então, necessariamente vai ter que ter concurso, tá? Para admissão de pessoal na empresa pública, na sociedade de economia mista, tá? Vamos lá, então. Esse pessoal da empresa pública, da sociedade de economia mista, então, ele não é servidor público, ele é o empregado público. Ele é abrangido pela lei de improbidade? É abrangido pela lei de improbidade. Então, a gente chega aqui na segunda espécie de agente público que a lei menciona, né? Primeiro, servidor público, empregado público. Aí, a gente vai ter também quem exerce, né? Aí a lei fala quem exerce, ainda que transitoriamente e sem remuneração, função, cargo público, por designação, por contratação ou qualquer forma de vínculo. Você vai me falar assim, ué, mas o que é que não está abrangido por essa norma? Calma que a gente vai chegar lá. Mas, a princípio, o leque realmente ele é amplo. E aí a gente vai entrar numa categoria também que tem uma observação importante para fazer nesse sentido, do agente político. Ele também é englobado pela lei de improbidade administrativa, ok? Você vai falar, nossa, mas o agente político também é englobado, fica sujeito à lei? Fica. E quem são esses agentes políticos? Aí a própria norma fala, né? Ela fala em designação, contratação, mandato, ok? Quem tem mandato? Quem é que vai ter mandato? O governador de estado, né? O prefeito, o deputado federal, qualquer cargo eletivo que tenha mandato, ele vai estar inserido, né? Vai ser um sujeito ativo possível da lei de improbidade, ok? E aí a gente vai chegar num pontinho um pouco espinhoso, né? Porque por um tempo teve uma controvérsia quanto à aplicação da lei de improbidade a agentes políticos que respondiam por outra lei similar à lei de improbidade, a lei dos crimes de responsabilidade, né? Por um tempo, então, restou essa controvérsia, né? A lei dos crimes de responsabilidade, se você quiser anotar, é a lei 1079 de 1950. Previa os crimes de responsabilidade dos agentes políticos. Aí tinha essa controvérsia. Nossa, mas o agente político, então, ele vai responder pelo mesmo fato, pela lei de improbidade e pela lei dos crimes de responsabilidade? Por um tempo, chegou-se, né, os tribunais superiores chegaram a dizer que não se aplicava aos agentes políticos a lei de improbidade. Que eles tinham um regramento próprio, então ficavam fora dessa lei. Mas aí a jurisprudência evoluiu, né? E hoje a gente tem um outro tipo de situação. Hoje chegou-se a situação que, mesmo respondendo pelos crimes de responsabilidade, o agente político se sujeita à lei de improbidade. Então, ele vai responder
com as penas dos crimes de responsabilidade, da lei dos crimes de responsabilidade, e também vai responder pela lei, né, de improbidade. Com uma única exceção. Essa exceção ela é muito cobrada, é muito falada, então queria que você prestasse bastante atenção. Quem é o agente político que não vai responder pelo crime, né, com as normas da lei de improbidade? Vai ser o presidente da República. Por que o presidente da República? Se entendeu que o presidente da República ele tem todo um regramento constitucional, né, para julgamento para crime de responsabilidade. Então, ele já tem uma norma própria e a própria estatura do cargo. Então, com a única exceção do presidente da República, os demais agentes políticos respondem por improbidade administrativa. E aí eu queria te trazer também uma observação importante sobre isso, que é o seguinte: há um movimento na jurisprudência de considerar também membros do Judiciário e membros do Ministério Público como agentes políticos que não responderiam pela improbidade administrativa. Mas, por hora, é só um movimento, tá? Tanto o Judiciário como membros do Ministério Público continuam respondendo, continuam em cursos, né? Possivelmente podendo responder pela improbidade administrativa, tá? A gente vai ter também que os militares podem responder por improbidade, agentes do TCU, servidor público, quem exerce aí uma função temporária, igual a gente já viu, tá? A gente vai ver também as exceções, quando você pode entender que não comete improbidade, ok? Mas, a princípio, esse leque é bastante amplo, né? Igual eu te falei, abrangendo esses diversos agentes, né? Agentes políticos, agentes públicos. O agente político está inserido dentro do agente público, né? Servidores públicos, empregados públicos, meseiros, militares. E uma observação: o estagiário, inclusive estagiário, já tem decisões da Justiça, né, jurisprudência, dizendo que o estagiário também pode ser sujeito ativo da improbidade, ok? Então, vamos dar uma pausinha para testar seus conhecimentos para a nossa primeira questão. Podem ser considerados sujeitos ativos do ato de improbidade, exceto, cuidado com exceto, agentes políticos que respondam por crime de responsabilidade, com exceção do presidente da República. Pessoas jurídicas, particulares que atuem isoladamente, servidores públicos. Quem pode ser considerado sujeito ativo do ato de improbidade? Vamos lá, testando seus conhecimentos. Particulares que atuem isoladamente. Então, vamos lá. Por que as outras são corretas? Então, podem ser considerados sujeitos ativos do ato de improbidade agentes políticos que respondam por crimes de responsabilidade, com exceção do presidente da República. A gente viu que a Justiça já decidiu, né? Hoje a posição dominante é essa, que os agentes políticos respondem com exceção do presidente da República. Letra B, pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas, elas podem sim cometer atos de improbidade, ok? A única restrição é com as penas que elas podem sofrer, mas elas podem cometer o ato de improbidade. Letra C, particulares que atuem isoladamente. A gente ainda vai falar sobre isso com mais detalhes, mas a princípio é essa aí, tá? Que não podem ser considerados sujeitos ativos do ato de improbidade. Letra D, servidores públicos. É lógico que os servidores públicos eles podem cometer o ato de improbidade, ok? Então, voltando aqui para a nossa aula, essa questão do agente político, então, ela teve uma controvérsia por um tempo, mas essa controvérsia foi espancada, né, com a Justiça hoje decidindo que o agente político ele responde pelo ato de improbidade, com exceção do presidente da República, mesmo ele tendo que responder por atos previstos na lei dos crimes de responsabilidade, tá certo? Uma outra questão aqui que eu gostaria de entrar com mais detalhe, é a questão do particular, tá? Como a lei de improbidade ela foi pensada para o agente público, e aí está dizendo expressamente no artigo 2º, né? Vamos rememorar aqui para a gente fixar bem essa parte. Então, artigo 2º, reputa-se agente público para fins, né, para os fins dessa lei, ou seja, para os fins de improbidade, os agentes públicos. Então, ele vem e lista agentes políticos, agentes servidores públicos, empregados públicos, né? Ou quem atue de alguma forma com o munus do Estado, né? Em nome do Estado, que pode ser um meseiro, pode ser né? Qualquer um que substitua alguém ali no conselho de administração também pode cometer a improbidade, tá certo?
E aí, no artigo 3º, a lei diz o seguinte, que o particular também comete atos de improbidade, pode vir a cometer atos de improbidade. Em que situação esse particular comete atos de improbidade? Como a lei foi pensada para o agente público, para proteger a probidade no serviço público, em situações específicas o particular vai poder ser incurso na lei de improbidade. Uma coisa é certa, ele sempre vai ter que estar em conluio com um agente público, ele nunca vai poder estar sozinho, tá? Então, quais são as hipóteses em que o particular pode incorrer em improbidade? Aí a lei fala expressamente que o particular só vai incorrer em improbidade se ele concorrer, ele se beneficiar ou se ele induzir o ato de improbidade, ok? São essas 3 condutas. Beneficiar-se, induzir ou concorrer para o ato de improbidade, e sempre com um agente público junto com ele, tá? Então, vamos dar exemplos, né? Que os exemplos sempre tornam as coisas mais claras, ok? Vamos supor que um particular ele furte, né, um bem da administração pública, né? Ou, mudando de exemplo, vamos pensar que ele dê um prejuízo ao erário particular, tá? Tem aquela questão de pessoas que vão e depredam patrimônio público, né? Vão aí no monumento e picham, né, os pichadores, vão ali, eles cometem esses atos assim, translocados de danificar um patrimônio público, né? Às vezes tem uns revoltos aí que a pessoa vai no prédio, depreda tudo, né? Ela depredou aquele prédio sem a concorrência de um agente público. Nesse caso, é impossível que ela venha cometer improbidade. Ah, mas então o ato dela não significa nada? Significa. Significa sim. O ato dela continua sendo ilícito, né? E ele vai incorrer em algum dos tipos penais previstos pelo Código Penal, mas não na lei de improbidade. Tá certo? Então, supondo-se, nessa mesma hipótese, que aquele agente ele deprede um patrimônio público. Melhor dizendo, vamos imaginar que ele furte um patrimônio público, né? Que ele entre numa empresa pública e furte ali diversos computadores, né? Vamos imaginar isso. Ele ofereceu uma vantagem para um servidor público, né? Ali responsável pela vigilância, e falou assim, vamos ali, que aí eu te pago tanto para você me deixar entrar, né? E furtar aquele bem público. Então, nesse caso, aí sim, ele vai poder cometer improbidade porque ele está em conluio, em conjunto com um agente público, aquele servidor que era encarregado, né, da segurança daquele patrimônio, tá? Aí, só para reforçar a nossa designação do agente público, é muito comum que esse segurança, né, de um prédio público ele seja terceirizado. E aí, ele vai poder cometer improbidade? Vai, porque a norma fala em contratação, né? Mesmo o agente público contratado, né? Por efeito dessa lei, aquele contratado terceirizado, ele vai sim poder cometer improbidade. Se houver esse conluio, né, nesse exemplo que eu dei, do furto de um bem público, se houver o conluio, aí a gente vai poder falar em improbidade. Se não houver o conluio, a gente vai ter que falar em outro tipo de ilícito, por aí um ilícito penal, civil, mas não improbidade, ok? Então, é nessa hipótese que o particular ele comete a improbidade. Então, os atos do particular para a improbidade, quais são? Os atos de induzir, né? Nesse caso do exemplo do furto, né, do furto ali da empresa, dos computadores, o particular ele induziu, que ele foi lá e falou, olha, vamos aqui, vamos fazer isso. Induziu, né? Aquele agente público a deixar, né, a deixar acontecer aquela improbidade. Então, foi o ato de induzir, ele induziu aquela ação e aí ele é incurso nas mesmas penalidades da improbidade, ok? Vamos imaginar que tenha um fiscal da Receita, que ele esteja ali cobrando propina, né, fazendo improbidade, né, cometendo esses atos de improbidade, e o particular fala assim, olha só, eu posso te ajudar, a gente pode aí armar uma estratégia para você conseguir, né, auferir valores maiores. Então, ele concorre, né, ele está fazendo junto com aquele fiscal, né? Ou simplesmente ele acede, né, ele concorda com aquela atuação e vai junto com o fiscal, ele está concorrendo. E aí, nesse caso, a gente tem uma hipótese também de improbidade administrativa de particular que concorre para a atuação da improbidade. E a outra hipótese, eu acho mais problemática das 3, é o beneficiar-se. Ela é bem problemática, tá? Tem muitas perplexidades na justiça, muita polêmica sobre isso.
é o terceiro que se beneficia da improbidade administrativa. Você deve ter visto pela televisão que a namorada do fulano que cometeu a improbidade, nesses escândalos aí recentes, né? Ela está respondendo pela improbidade também, a namorada, né? Ou seja, ela se beneficiou do ato de improbidade, tá? A gente já viu vários exemplos sobre isso. A esposa do agente que cometia improbidade, aquela esposa daquele agente, ela está falando que ela não sabia da improbidade, mas ela estava ali sendo beneficiada pela improbidade. Então, esse beneficiado, né? Beneficiar-se do ato de improbidade, né? Inclusive, a lei fala que é o benefício direto ou indireto. Então, é o beneficiado direto ou indiretamente pelo ato de improbidade. Ele tem que saber que está acontecendo a improbidade, ou ele vai cometer a improbidade simplesmente por ele ser beneficiado. A gente vê que não é razoável, né, imaginar que o terceiro ele vai incorrer em improbidade, uma norma tão séria, com tantas consequências, sem ter a noção de que a improbidade estava ocorrendo, né? Então, é muito complicado, né? E a justiça tem entendido assim, que o terceiro beneficiário ele tem que ter essa noção de que a improbidade estava ocorrendo, tá? Então, vai caber ao Estado provar que aquele terceiro ele sabia, né? Vai ter que ficar demonstrado claramente que o terceiro sabia que estava ocorrendo a improbidade e que ele foi beneficiado, seja porque toda circunstância levavam a crer que ele sabia, né? Porque pode acontecer casos em que realmente a pessoa pode achar que aquele rendimento era de alguma atividade privada do agente, por mais que ele achasse que era, né, um rendimento alto, um patrimônio absurdo, ele pode ter sido enganado e achar que realmente aquele patrimônio era lícito e decorreu de uma atividade lícita. Não necessariamente por ele ser beneficiado, se pode dizer que ele tinha noção de que estava ocorrendo a improbidade. Ok? Então, a Justiça tem decidido que para que o particular seja incurso no ato de improbidade, ele necessariamente tem que saber o que está acontecendo, ele tem que ter uma noção de que aquela improbidade estava acontecendo e ele tem que ter vontade de se beneficiar daquela improbidade, ok? Então, continuando aqui, a gente viu que a responsabilidade ela gera consequências, né? A improbidade gera consequências para o agente na esfera da lei de improbidade, na esfera civil e na esfera penal. E a gente viu quais são os atores, né? Os agentes da improbidade. A gente viu que o presidente da República ele não se subsume, né? Ele não sofre as consequências da LIA, né? Da nossa lei de improbidade administrativa, porque ele já está sujeito, né? A Justiça decidiu que ele, por ter um regime especial, ele já sofre as consequências da lei dos crimes de responsabilidade, ok? O particular, para concorrer à improbidade, ele tem que se beneficiar, concorrer ou induzir o ato e, além disso, ele tem que ser beneficiado pelo ato e ele tem que ter noção desse benefício, ok? Ele tem que ter noção de que está ocorrendo ali uma ilegalidade contra o erário e que ele tinha noção disso. Aí surge outro ponto polêmico, né? Porque a gente vai entrar também nessa parte, mas já vou te adiantar um pouquinho. Os atos de improbidade são basicamente de três tipos, né? São atos que importam em enriquecimento ilícito, que é o tipo de improbidade mais grave. Depois a gente vai ter o ato que importa em lesão ao patrimônio público e o ato que importa em lesão a princípios da administração pública, ok? A única forma de ato que permite que o agente que ele seja incurso, não por uma intenção direta, por um dolo, mas por descuido, é o ato de improbidade que causa lesão ao erário, tá? É o único que admite culpa. Então, tem uma perplexidade na doutrina, na jurisprudência, no seguinte sentido, em relação ao particular. Como que um particular ele pode ser beneficiado, induzir ou concorrer por culpa num tipo que também é culposo, que o servidor também se descuidou? É difícil imaginar essa hipótese, né? O que a gente pode imaginar é que ele saiba da ilicitude, né, se beneficie dela, mas não por culpa, ninguém se beneficia. Quem pode ser beneficiado por culpa, ou induzido, ou concorrer por culpa, né? Normalmente se exige uma atuação direta. Então,
Mesmo a lei de improbidade permitindo que o ato que causa prejuízo ao erário ele tenha forma culposa, não é possível imaginar que o particular induza, se beneficie ou concorra para uma atuação culposa, ok? Interessante esse aspecto, né? Mas agora vamos dar uma pausinha para a gente testar nossos conhecimentos, vamos responder mais uma questão? Me acompanha aqui. A lei de improbidade prevê a possibilidade de aplicação de sanções a quem não é agente público, desde que, letra A, atue isoladamente, mas cause prejuízos de grande monta ao Estado. Concorra em pé de igualdade com o agente público para a prática do ato. A pessoa se beneficia de um ato de improbidade. Envie recursos auferidos em contratos com o Estado do exterior. Então vamos lá, qual é a resposta certa? Será que você acertou? Vamos ver. E a resposta certa é a letra C. Vamos ver então por que as outras não são corretas. Então a lei de improbidade prevê a possibilidade de aplicação de sanções a quem não é agente público desde que, letra A, atue isoladamente, mas cause prejuízo de grande monta ao Estado. Olha só, a grande monta do prejuízo ele não é essencial para configurar a improbidade. Pode ter improbidade de pequena monta, ok? Inclusive, o STJ decidiu que não há o princípio da insignificância, não se aplica à improbidade administrativa. Então, não interessa o prejuízo que foi causado, interessa a ação do agente, a desonestidade que ele teve, ok? Então, a letra A está incorreta por isso. Letra B. Concorra em pé de igualdade com o agente público para a prática do ato. Esse concorrer em pé de igualdade, ele também é irrelevante. Não é necessário que a atuação do particular seja em pé de igualdade com o agente público. Ele pode até ter uma contribuição de menor monta, mas se ele concorreu, se beneficiou ou induziu, ele vai sem curso. Letra C, a pessoa se beneficie de um ato de improbidade. Perfeito aí, né? Exatamente uma das condutas previstas para o particular para ele ser inserido na improbidade. É o benefício. A letra D, envie recursos auferidos em contratos com o Estado do exterior. Então, não existe também essa exigência desse envio de recursos, tá? Tanto faz se o recurso ficar no Brasil, se for para o exterior, é irrelevante isso aí, né? Ok? Então, continuando aqui a nossa aula, gente, uma perguntinha também que eu já vi muito em prova, né? E a gente até fez essa pergunta aqui, ainda causa confusão. As pessoas jurídicas, elas podem cometer a prática de improbidade? Ela pode ser incursa na improbidade administrativa? A resposta é sim. Embora tenha havido perplexidade da justiça, por um tempo a justiça disse que não. Claro que o objetivo da lei de improbidade, primordial da lei de improbidade, não é a pessoa jurídica, ela é a pessoa física, né? Mas a pessoa jurídica pode sim ser incursa nos atos de improbidade. Qual é a ressalva que se faz sobre isso? É que a gente viu que o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele prevê que as penas, a improbidade administrativa, ela importará em suspensão dos direitos políticos. A pessoa jurídica tem direito político? Não, né? Ressarcimento ao erário, aí é perfeito, né? Indisponibilidade dos bens e perda da função pública. Então, a pessoa jurídica ela não pode ocupar também uma função pública. Então, as penalidades previstas para os atos de improbidade, elas são aplicáveis no que couber às pessoas jurídicas, não é toda sanção que se aplica às pessoas jurídicas. Então, que sanções são essas que a pessoa jurídica poderia sofrer? Ressarcimento integral do dano? Perfeito, né? Indisponibilidade dos bens? Perfeito, ok? Perfeito. Ela pode sofrer indisponibilidade dos bens. E aí a gente vai ver também que, além das sanções que a Constituição Federal previu para os atos de improbidade, a lei de improbidade adicionou algumas outras sanções, tá? Mas a gente vai ter uma aula específica sobre as sanções. O importante é você saber que não é só essas 4 sanções previstas na Constituição para atos de improbidade. Então, que outros tipos de sanções poderia ter? Multa, proibição de contratar com o poder público, né? Tem vários outros tipos de sanções ali previstas pelo artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, no que couber, elas vão se aplicar à pessoa jurídica e no que não couber, obviamente, né, ela não vai se aplicar, ok? Eu queria fazer mais uma observação sobre essa indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, ok? Vamos lá? Indisponibilidade dos bens, o que significa isso? É muito simples, eu vou te explicar. Um agente comete uma improbidade administrativa e, se ele cometeu a improbidade, ele sabe muito bem que ele pode ser investigado pela justiça e pode vir a sofrer uma pena de ressarcimento. Aí o que ele vai fazer? Desviar esses bens, né? Ele desvia esses bens
coloca aí no nome de um parente, de um amigo. Então, quando vem a justiça, né, quando tem a sentença, fala assim, condeno o fulano de tal a devolver tanto para os cofres públicos, mais a multa, mais, né? Aí ele fala assim, tá, beleza, cadê esses bens? Vai à justiça lá e não encontra nada, né? Não encontra nenhum bem. Então, daí a importância da indisponibilidade dos bens, que significa, a grosso modo, bloqueio dos bens. Aquele agente ele não vai ter mais os bens disponíveis. Como assim, professora, bloqueio? Bom, se ele tiver dinheiro na conta, a conta vai ser bloqueada. Ele não pode retirar o dinheiro da conta. Se ele tem carro, não pode vender o carro. Se ele tem imóvel, ele fica impossibilitado de vender o imóvel, ok? E por aí vai, ele vai ficar com os bens dele bloqueados, indisponível, ele não vai poder disponibilizar, vender, emprestar, trocar, passar para o nome de outra pessoa. Isso é indisponibilidade. A indisponibilidade ela pode ser decretada pelo Ministério Público, é outro ponto também que a gente vai ver depois com mais profundidade, mas já te adianto que não, tá? O Ministério Público não pode decretar a indisponibilidade de bens, isso aí é privativo do juiz, é um ato judicial. O que o Ministério Público vai ter que fazer? Ele vai ter que pedir ao juiz, né? Peço ali a indisponibilidade dos bens e o juiz defere ou não. Tá, eu lembrei de requisitos importantes para o juiz decretar, porque é uma cautelar, né? É uma ação cautelar, para o juiz decretar essa indisponibilidade dos bens. O juiz vai ter que ver dois requisitos, né? A fumaça do bom direito, que você vai ver isso, que é o fumus bonus iuris, ou o perigo da demora, o periculum in mora, né? O que é a fumaça do bom direito? O juiz vê ali o pedido do Ministério Público e ele lê aquela peça, o Ministério Público vai contar a historinha, dizendo que aquela pessoa cometeu improbidade, e aí ele vai indicar provas e tudo. O juiz ele não vai ter uma sentença ainda, mas ele vai olhar e vai dizer, nossa, tem a fumaça do bom direito aqui, ou seja, parece que realmente há uma improbidade. Então, a fumaça do bom direito vai estar ali configurada e depois ele vai ter que ver o perigo da demora. E aí vem o pulo do gato que eu quero te mostrar. O perigo da demora é presumido em ações de improbidade, ok? É presumido. Olha só que interessante. Se o juiz ele acha que aquela pessoa cometeu a improbidade, ou seja, que ele foi desonesto, ele já tem que presumir que ela vai querer esconder os bens. Então, o perigo da demora já está ali latente. E aí, tendo esses dois requisitos, que na verdade essa matéria até de processo civil, aí o juiz vai e decreta a indisponibilidade dos bens, ok? Interessante, acompanhou direitinho até aí? Então, a pessoa jurídica ela pode ter essa indisponibilidade dos bens, ela pode ter multa, ela pode ter ressarcimento ao erário, ok? São inteiramente aplicáveis, segundo decidiu o STJ, né? Essas sanções são aplicáveis totalmente à pessoa jurídica. E aqui a gente encerra, então, os sujeitos ativos do ato de improbidade, né? E a gente vai para a outra parte, que são os sujeitos passivos. Ou seja, quem é o sujeito passivo da improbidade? É quem pode sofrer a improbidade administrativa. Se eu for assaltada na rua, né? Essa hipótese é horrível, me coloquei aqui, mas vamos supor que eu seja assaltada. Esse ato é um ato de improbidade? Lógico que não, né? Eu sou um particular, então a pessoa que me assaltou ela vai responder por furto, roubo, enfim, qualquer outro tipo penal, mas não pela lei de improbidade. Então, não existe improbidade diante de patrimônio particular. Então, regra geral é essa, você tem que ter na sua cabeça que o particular, quando tem um problema no patrimônio do particular, não é o objetivo da lei de improbidade proteger o patrimônio do particular, mas sim o patrimônio público. Então, quem que vai ter esse patrimônio público? É a questão agora que a gente vai colocar, de quem é, né, esse patrimônio público. Quando que ele vai poder sofrer essa ação de improbidade? Os sujeitos passivos da lei de improbidade, eles estão listados, né, na Lei 8429/92 e, a grosso modo, vai ser o patrimônio público. Patrimônio público, o Estado tem patrimônio, a gente sabe disso. Ele tem bens, ele tem repartições públicas, ele tem viaturas, ele tem uma série de valores, né, de patrimônio, de bens que figuram como de valor econômico e que vão poder sofrer a improbidade, ok? Então, é a administração direta, a gente falou aqui o que é essa administração direta, né? A administração indireta e fundacional. Então, o patrimônio da administração direta vai poder ser o sujeito passivo do ato de improbidade, né? Os órgãos, patrimônio estatal de forma geral. A administração indireta também está sujeita a sofrer o ato de improbidade. Então, a gente vai ter
a empresa pública, a sociedade de economia mista, a autarquia, a fundação pública, todas essas entidades, né, da administração indireta são sujeitos passivos do ato de improbidade, ok? Observação interessante aqui, o sujeito ativo do ato de improbidade, ele é o sujeito passivo da ação de improbidade. O sujeito passivo da improbidade, do ato de improbidade, será um dos sujeitos ativos da ação de improbidade. Por quê? Porque a ação de improbidade ela é de titularidade do Ministério Público e da pessoa jurídica interessada, ou seja, a pessoa jurídica que sofreu com o ato de improbidade, sofreu prejuízo em decorrência do ato de improbidade, tá? Esse prejuízo, ele é sempre econômico, ele sempre tem natureza econômica, é uma questão muito interessante para se pensar. O prejuízo da improbidade, ele é sempre de natureza econômica? Não necessariamente. A gente vai ver, né, na tipologia dos atos de improbidade, que tem atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Não necessariamente vai ter que ter um prejuízo que se expressa em patrimônio, de natureza patrimonial. Quer um exemplo? Alguém que é responsável ali por determinado processo administrativo e ele dá uma preferência para um amigo dele, ele pula a fila, né? Embora ele não tenha se enriquecido ilicitamente, nem tenha provocado um dano, né, patrimonial ou erário, ele feriu um princípio da administração pública, né? Princípio da moralidade, da eficiência, da impessoalidade. E aí, por conta disso, ele vai ter praticado ele vai ter causado um prejuízo, né? À administração pública, ao Estado, né? Ao patrimônio do Estado, mas não necessariamente né, o patrimônio expresso em princípios, né, na imagem do Estado, mas não necessariamente é um dano monetário, né, que se expressa no valor monetário, ok? Além da administração pública direta ou indireta, essa que a gente já conhece, né, outros entes vão sofrer com o ato de improbidade. Que entes são esses? Então, pessoa incorporada ao patrimônio público, empresa incorporada, né? Que empresa incorporada é essa? É a administração indireta? Não é administração indireta, tá? A administração indireta é somente a empresa pública, a sociedade de economia mista, a autarquia e fundação. Então, que empresa incorporada é essa, professora? A empresa incorporada, vamos supor que uma empresa pública ela adquira outra empresa, né? Adquiriu outra empresa. Então, aquela empresa foi incorporada ao patrimônio público e, a partir daí, ela vai poder ser sujeito ativo do ato de improbidade, ok? E aí vem a lei e fala de outro sujeito passivo do ato, que entidades, né, que o Estado contribua, né, no patrimônio com mais de 50% do patrimônio da entidade, ok? Então, o Estado tem uma empresa que é de natureza privada, né? Então, só ressaltando, fica bem claro para você que entidades privadas podem sofrer ação de improbidade, tá? Se aparecer essa questão na prova, não dê bobeira, coloque que sim, né? Não é que entidades privadas não possam sofrer ação de improbidade. Podem, desde que satisfeito determinadas condições, tá? Aí a gente está vendo que condições são essas. Uma das condições que a empresa em privada ela tenha uma parte do capital dela, né, do patrimônio dela alimentado pelo setor público, né? A outra hipótese é a entidade que receba auxílio do Estado com menos de 50%, né, do seu orçamento. Ela vai poder estar em curso também? Vai poder estar em curso. Vamos imaginar que determinada entidade privada ela recebeu aí um orçamento do Estado na ordem de 30%, né? 30% do patrimônio dela ela recebeu do Estado. Ela vai poder ser sujeito passivo da improbidade, sofrer, ela vai poder, só que as sanções da lei de improbidade vão se limitar à participação do Estado nessa empresa, ou seja, 30%, tá? E há decisões judiciais que apontam para mais um ponto interessante, que fala o seguinte, que ainda que nessa hipótese que o Estado concorra, por exemplo, com 30% ou 40%, nessa hipótese tem que ser provado que o ato de improbidade atingiu aquela contribuição financeira do Estado. Olha só que interessante. Bem interessante isso, né? E que, então, vai ser naquela parte do Estado, né? Digamos assim, entre aspas, aquela parte que pertence ao Estado, que o Estado contribuiu, vai ser objeto das sanções da improbidade, ok? E aí é uma pergunta interessante, quando o Estado contribui com 50%, porque aqui a gente falou em mais de 50% e menos de 50%, quando o Estado contribui com 50%?
Não se sabe, não há decisão jurisprudencial e é muito difícil configurar essa hipótese na prática, ok? Então, a gente fica com até 50%, com menos de 50% ou mais de 50%, ok? E a outra hipótese ainda de sujeito passivo do ato de improbidade, que são entidades privadas que recebem subvenção, auxílio, benefício do Estado, ok? Recebam alguma forma porque quando o Estado beneficia uma entidade com isenção, ela, no fundo, ela tá, como se fala, financiando aquela entidade. Quando ela abre mão, né, de cobrar imposto, ela está subvencionando. Então, essa entidade, ela também é sujeito passivo da improbidade. Quer um exemplo bom para isso? Igrejas. Como a gente sabe, a igreja ela é livre de imposto, né? Como ela é livre de impostos, ela pode ser sujeito passivo do ato de improbidade, ok? A empresa concessionária de serviço público, né? Uma questão interessante. Ela pode ser sujeito passivo da improbidade? Não pode, tá? Não pode. A jurisprudência já decidiu que ela não pode, porque, na verdade, ela continua sendo privada, o que ela faz é prestar um serviço ao Estado. Ok? E que tal a gente agora ir para a nossa terceira pergunta para testar nossos conhecimentos? Vamos lá? Podem ser sujeitos passivos dos atos de improbidade, exceto, sempre cuidado com esse exceto, tá? Letra A, entidades da administração direta. Empresa incorporada ao patrimônio público. Entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com até 50% do patrimônio ou da receita anual. Entidades da administração direta e indireta, excetuado os pertencentes a territórios. E aí? Vamos ver se você acertou? E a correta é a letra D, né? Vamos lá, por que que a correta é a letra D? Porque cuidado ali com a questão que ela fala em exceto, ok? Então, podem ser sujeitos passivos dos atos de improbidade, exceto, a gente acabou de ver aqui sobre isso. A letra A, entidades da administração direta, não, elas não estão excetuadas, porque as entidades da administração direta são sujeitos passivos dos atos de improbidade. Letra B, empresa incorporada ao patrimônio público. Não, né? Porque a lei prevê expressamente que a empresa incorporada ao patrimônio público também sofre por improbidade. Letra C, entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com até 50% do patrimônio ou da receita anual. A gente viu que é outra hipótese, né, prevista na lei, para que seja considerado sujeito passivo da improbidade, né? E aí a letra D, entidades da administração direta e indireta, excetuar os pertencentes a territórios. É uma questãozinha um pouco maldosa, gente, mas como o território também é uma pessoa política, né, pessoa territorial, ela continua sendo patrimônio público. Então, essa exceção ela está incorreta, ok? Então, a gente vê que o sujeito passivo da improbidade, ele também é bastante amplo, né? Abrange assim, um grande leque, assim como o sujeito ativo, dos atos de improbidade, da lei de improbidade. Isso porque a gente tem que ter sempre em mente que o ato de improbidade ele visa a proteção do patrimônio público, seja lá de que forma for, ok? Então, por isso, o grande leque que inclui, inclusive, entidades de natureza privada, desde que elas recebam, né, subvenção ou sejam custeadas pela União, mesmo que esse custeio seja inferior a 50%, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Outra hipótese que eu queria te trazer aqui, que é também importante sobre o sujeito passivo da improbidade, é a entidade do terceiro setor, ok? O que são essas entidades do terceiro setor? SESI, SENAI, SENAC, são aquelas entidades que atuam em colaboração com o Estado, que elas não são Estado, não são administração indireta, mas elas atuam como se fosse para finalidades estatais. Então, essas entidades recebem também recursos, né? Tem todo um regramento dessas parcerias, elas recebem recursos, às vezes recebem pessoal, e por conta disso, os atos, né, que atentem contra o patrimônio dessas entidades, eles também têm a possibilidade de serem incursos no ato de improbidade administrativa, tá? Então, cuidado com o SESI, SENAI, todo o sistema S, né? O SESC, ok? Vamos lá, então, continuando. A gente viu que a pessoa física ela jamais pode sofrer improbidade, privativa da pessoa jurídica. Por quê? Porque pessoa física
Para começar, o que são pessoas físicas? São pessoas naturais, né? Nós, pessoas. A pessoa física, ela não tem patrimônio estatal com ela, né? Ela pode até gerir um patrimônio, ser o gestor do patrimônio, mas ela não detém titularidade daquele patrimônio. Então, via de regra, a pessoa física não pode ser sujeito passivo da improbidade, tá? A concessionária de serviço público, ela pode sofrer a improbidade, né? A gente tinha falado, mas agora eu vou ressaltar mais uma vez. A concessionária, ela não pode sofrer improbidade porque ela não tem o patrimônio público nela, né? Não tem um patrimônio público. O que acontece? A concessionária, ela presta um serviço para o Estado, né? Então, determinada empresa participa de uma licitação, né? Vamos imaginar aqui uma licitação para uma obra do metrô, por exemplo. Participou da licitação, a empresa X ganhou a licitação e ela ficou responsável por prestar serviço no metrô, serviço de limpeza, manutenção do metrô. Tá? Ela não tem patrimônio público, ela está prestando um serviço para o Estado e o Estado está pagando a ela por esse serviço. Então, a gente não pode falar que o Estado transferiu o patrimônio público para a concessionária. E quanto à parceria público-privada, né? A tal da PPI, que é bastante falada em direito administrativo. O que é a parceria pública-privada? É aquela parceria feita entre uma empresa, né? Normalmente para obras, né? De grande monta, tipo a construção de uma rodovia, né? Rodovia que pega aí, passa de um estado para outro. Então, o Estado, para não ter que despender esses recursos com essa rodovia, não ter que já colocar todo aquele dinheiro para fazer aquela rodovia, o que ela faz? Ela faz uma parceria público-privada, tal da PPP. Para que o investidor privado coloque aquele dinheiro, ela tenha a obra e depois o investidor privado, via de regra, ele vai ter a remuneração pelas tarifas que ele cobra, né? No caso, nesse exemplo da estrada, ele vai ter a tarifa paga pela tarifa, né? Vai ter o investimento dele pago pela tarifa que o usuário paga, né? Para trafegar por ali. Então, nesse caso aí, também a gente vê que não tem um patrimônio público, tem uma parceria, mas não houve uma transferência, né? Para o parceiro privado, não teve uma transferência de titularidade do patrimônio público, ele não está gerindo aquele patrimônio. Então, também se entende que não é possível que o parceiro privado, né, seja sujeito passivo da improbidade. Um outro exemplo também, que eu já vi cair bastante em prova, é os conselhos profissionais. O que são os conselhos profissionais? É o Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Farmácia. Todos esses conselhos, eles são considerados autarquias. Como eles são autarquias, eles podem sofrer a improbidade. Qual é a exceção para isso? A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade sui generis, conforme já decidiu o Supremo, ok? Ela não presta, ela não segue o mesmo esquema das outras autarquias profissionais, dos outros conselhos, ok? Então, com isso, gente, a gente termina essa nossa segunda aula, em que basicamente a gente viu os sujeitos ativos e os sujeitos passivos da improbidade, os atores envolvidos no ato de improbidade, né? Então, muito interessante isso e tem pontos muito relevantes que normalmente são cobrados. Eu te convido para a nossa próxima aula, que vai tratar agora de um ponto fulcral, da tipologia dos atos de improbidade, né? Das condutas de improbidade em si, ok? Então, te agradeço por me acompanhar, muito obrigada e te espero na próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.